aí, meu amigo ligado no Toque Possa, chegando nesta quinta-feira com uma programação especial. Estou aqui hoje para falar de basquete, falar de NBA. Afinal, começam hoje as finais entre Golden State Warriors e Boston Celtics. Um jogo que, é claro, vai levantar muita discussão, muita expectativa. Eu gosto bastante de basquete. O basquete, eu me afastei do basquete por conta do fuso horário, me afastei do Brasil, me afastei do fuso horário. Ficou complicadíssimo acompanhar os jogos na madrugada, mas ainda faço questão de acordar cedinho ali, procurar quanto que foi, como que tá acontecendo, e quando dá para assistir os jogos, principalmente domingo à tarde ali, eu assisto bastante as partidas ainda. Gosto muito do basquete, mas não estou aprofundado o suficiente. Então eu trouxe um colega aqui, fiz um Toque Passa especial, trouxe o Bruno Silva pra gente bater um papo aqui. O Bruno Silva, que apresenta um podcast sobre basquete, né, o 3 pontos e a falta, e eu achei que era uma companhia ideal aqui pra gente bater o papo. Como eu já disse, né, o Toque Passa é um canal pra gente falar de vários esportes e basquete é um deles. Eu sei que muita gente que gosta de NFL gosta de NBA também, tem essa rivalidade, não pode gostar de mais de um esporte, então vamos discutir aqui essa grande decisão. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, quer mais NBA no Toque Passa? Bom, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho e também, se você puder fazer parte, colaborar com o Toque Passa, seja membro. Quando chegarmos em 50 membros, eu vou sortear uma bola de futebol americano aqui, ó, da Wilson, igual essa daqui. E também vou sortear com 100 membros uma camisa da NFL. Quem sabe a gente surge mais prêmios aí, mais esportes, quem sabe tenhamos mais e mais prêmios. Então fica nessa, vai. Gruda aí rapidinho que a gente vai bater esse papo. Roda a vinheta. Pois muito bem, meus amigos, estamos aqui, olha só ao meu lado aqui, o Bruno Silva, meu grande parceiro Bruno Silva. Ele que, como eu já disse para vocês, apresenta um podcast falando de NBA, o 3 pontos e a falta, um podcast muito legal, recomendo a vocês. Aqui embaixo na descrição tem lá o link para você acompanhar todo o trabalho do Bruno, né? Porque o Bruno, ele é streamer, ele é podcaster, ele é jornalista, é um cara multifacetado. Fazer tudo um pouco. Faz de tudo, é um cara sensacional, eu sou muito fã do trabalho do Brunão em todas as áreas, tá? Um cara que, eu conheci o Brunão por conta do videogame, porque eu sou fã de videogame e aí foi o Bruno que, né? Mas aí eu aprendi a amar esse homem em todos os setores. Brunão, prazer tê-lo aqui no Toque Passa. Você é mais um convidado aqui do nosso Toque Passa, um Toque Passa diferente, porque a gente vai falar de basquete, a gente vai falar de NBA. Afinal, hoje, nesta quinta-feira, começam essas finais espetaculares. Final da NBA é sempre sensacional, né? Brunão, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter topado o convite. Salve, Rafa. Um salve aí para todo mundo aí do Toque Passa. Mais uma vez aqui, muito feliz de estar aqui com vocês para falar de NBA de novo e tô sempre acompanhando também. Vai ser muito legal, cara. Essas finais de NBA tem uma narrativa muito interessante ao redor, porque elas são um encontro de gerações, né? De um lado você tem uma geração de jogadores jovens que finalmente parece estar se consolidando como as estrelas da liga que há muitos anos a gente ouve falar que elas vão ser, e do outro lado a gente tem o mais próximo que a gente pode imaginar de uma dinastia dos últimos 10 anos, com o Golden State indo para sua 6ª final em 8 anos, repetindo um feito que só o Bulls do Jordan fez nos últimos 20 anos. Então, assim, vai ser muito legal. Tem muita coisa legal pra gente conversar. A gente vai entrar nessa comparação com o Bulls de Jordan, é inevitável, né? Mas é até engraçado você citar esse fato do Boston Celtics ser, assim, uma questão da juventude, porque é a franquia que tenta recuperar o posto de maior campeã, né? Recebeu a igualdade ali da equipe dos Lakers, o grande rival Los Angeles Lakers igualou essa marca há 2 temporadas, né? Foi na bolha que eles conseguiram empatar, mas agora eles têm a chance de conseguir isso de volta. E é engraçado ver esse ponto com um dos caras que eu sou muito fã, apesar de odiar a camisa 0. Acho que a camisa 0 devia ser abolida de qualquer esporte, mas o Jason Tatum, se alguém merece usar, é o Jason Tatum. É um cara monstruoso, né? Eu acho engraçado só uma tangente aqui que na NBA eles usam a 0 e a 0-0, né? São 2 números diferentes, mas faz parte, coisas das ligas americanas. Mas é muito legal, cara, assim, eu tava pensando muito sobre essa temporada do Celtics e sobre o momento do Boston Celtics, né? E eu acho que eu encontrei uma comparação muito legal para fazer com outra equipe de muito sucesso e muito vencedora no esporte. Eu acho que o Boston Celtics ele tá vivendo mais ou menos o mesmo momento que o Real Madrid viveu nos últimos anos. Que você teve uma geração muito vencedora,
que foi desmontada, né? O Boston mandou embora aquela geração, né? A última geração campeã, com a promessa de formar um novo time, pegou várias picks de draft que viraram, né, as duas estrelas do time agora, né? O Jason Tatum e o Jaylen Brown. Mas durante alguns anos o Real Madrid ficou ali ainda não se encontrando. Tinha muitos jogadores jovens, tinha muita promessa, mas não parecia que encaixava ainda, né? E já fazia alguns anos que a gente via esse time chegando em fases decisivas de playoff. Na própria bolha que você mencionou, o Celtics foi para a final de conferência com o Miami Heat, mas perdeu. E agora, essa temporada, a gente viu esse time encaixar de uma maneira muito impressionante, tal qual o Real Madrid também, com a chegada de um técnico novo. No caso do Real Madrid não é um técnico tão novo assim dentro da equipe, mas no caso do Boston que é o Ime Udoka. O Ime Udoka era assistente do Steve Nash no Brooklyn Nets e pegou esse emprego, né? Eu ia até te perguntar isso, o que ele fez de diferente pro Brad Stevens? Eu gostava muito do Brad Stevens, né? Mas sempre faltava aquela coisinha, aquele molinho no final, né? E o Udoka conseguiu isso. Cara, eu acho que o Udoka, o grande mérito dele foi saber fazer o time se comportar defensivamente, né? Porque era um grande calcanhar de Aquiles do Boston, era exatamente isso. E ele trouxe um ritmo de marcação muito intenso para esse time, que faz muita troca, né? Boston é um dos times que mais faz troca de marcação na hora da defesa dentro dessa liga, atualmente. E eu acho que ele contou, além dele ter feito isso também, né? Tem outras duas coisas aí que são muito importantes. Uma delas é o próprio Brad Stevens, que, apesar de não ser mais treinador, ele virou o GM do Boston e dá para dizer que ele, de certa forma, voltou atrás em algumas coisas que agora a gente dá para dizer que ele considerou um erro, que, no caso, né, foi uma das figuras centrais dessa equipe, que é o Al Horford, um veterano já que ninguém imaginava que ia ser esse pilar defensivo para o Boston, mas virou, né? O Al Horford era atleta do Boston, foi mandado para Filadélfia pelo Danny Ainge, que era o antigo executivo. Sim. O Brad Stevens era treinador, e aí esse cara perambulou para alguns times e voltou essa temporada para o Boston. Foi literalmente a primeira coisa que o Brad Stevens fez, foi trazer esse cara de volta, e agora a gente entendeu por que o Boston queria tanto ele. E eu acho que outra coisa também é o rendimento dos próprios atletas em si. Eu acho que, e talvez seja a parte mais importante dessa virada do Boston, assim. Acho que essa temporada realmente foi a temporada em que todos os jogadores que a gente esperava que virassem esses caras, né, que era promessa. Todo draft você tem aquele jogador que tem muito talentoso, e as pessoas ficam, pô, esse cara vai ser a próxima estrela da liga. Não, esse cara vai ser a próxima estrela da liga. E eu acho que isso finalmente está acontecendo, assim, pro Boston. Não só no caso do Tatum e do Brown, que são caras que acho que conseguiram regularidade, que era algo que faltava muito nas temporadas deles. Tanto o Brown quanto o Tatum, eles tinham comportamentos muito, muito comuns de... Num jogo os caras faziam 50 pontos e no outro eles não faziam nada. E ficava nessa gangorra. O que, pra temporada... para temporada regular, às vezes até pode funcionar, porque são muitos jogos. Uhum. Então você vai uma hora, né? Você consegue uma posição boa. Mas para playoffs pode ser muito preocupante. E os dois estão conseguindo jogar bem, mesmo quando o time não está bem encaixado. E principalmente eu acho que a figura do Marcus Smart, cara, que eu acho que foi talvez para mim a maior evolução desse time. Que foi um cara que defensivamente evoluiu demais. Foi eleito o defensor do ano da temporada, né? O defensor dessa temporada, que é uma posição que normalmente não a posição dele normalmente não recebe esse prêmio, né? Ele é armador, faz muito tempo que o armador não era eleito o defensor do ano, e ele conseguiu. E eu acho que se deve muito a esse aumento de produção do Smart em quadra. Então tudo funcionou, assim, tudo encaixou na hora certa, no momento certo, numa temporada que também foi muito curiosa, porque ela é dividida em duas partes, né? A primeira metade da temporada do Boston, o time não consegue funcionar direito, acho que tava todo mundo meio que se entendendo ainda, especialmente o Udoka tava entendendo como montar esse time, e Boston termina 2021 ali na zona de play-in, né? Que é esse novo formato que a NBA encontrou para distribuir as últimas vagas de playoff. Tava ali 11º, e todo mundo tava com a expectativa de que, beleza, o Celtics, se for pro playoff, vai ser por essa vaga. Vira o ano, Boston faz uma arrancada e termina em segundo lugar do leste, que é impressionante, assim. E já naquela época, todo mundo ficava, pô, esse time, talvez ele consiga ser campeão, E conseguiu, e assim...
é uma temporada que eu acho que é marcada por superação. Nenhum time da NBA teve uma corrida de playoffs tão difícil quanto o Boston Celtics, porque na primeira rodada eles pegam Brooklyn Nets com Kevin Durant e Kyrie Irving. Na segunda rodada eles pegam o atual campeão Milwaukee Bucks com Giannis Antetokounmpo. E nas finais de conferência eles pegam a série mais difícil com o Miami Heat, que era o primeiro colocado do leste e era uma das melhores defesas da liga ali em conjunto com o Boston. Então, assim, é um time cascudo pra caramba. Mesmo sendo jovem, é um time cascudo. Então eu acho que vai ser um confronto bem legal. E daqui a pouco a gente vai falar mais desse Boston Celtics, mas pra completar essa chave aqui, nada fácil para a equipe do Boston Celtics. Do outro lado vai ter uma equipe do Golden State Warriors, que você já deu as credenciais ali, é o mais próximo do que nós temos de uma dinastia na NBA neste momento, né? Teve ali sua baixa, teve aquelas lesões, a perda, saiu Durant, mas a maquininha lá, né? O Steph Curry é um cara absurdo, o Kerr é um cara inteligentíssimo, um treinador que, para mim, vai entrar na história aí dos grandes treinadores da NBA. E é uma máquina, é um time que volta a mostrar as caras, por mais que tenha o Phoenix Suns como o melhor time da temporada regular, o Grizzlies lá brigando, não sei o que, cara, na hora que chegou, vamos ver, foi meio que passeando a equipe do Warriors, né, varrendo o pessoal, doutrinando, cara é bom, não interessa, passa por cima. Então se vier o título pro Boston Celtics, é aquele negócio, ninguém pode falar que teve caminho fácil, porque é uma máquina esse time do Golden State Warriors, né? Com certeza, e é muito legal, assim, eu acho que essa temporada ela vem muito para sedimentar essas... Eu vejo muitos paralelos entre esses dois times, né? Obviamente guardadas as devidas proporções, porque é muito difícil você comparar qualquer time com esse Bulls dos anos 90 e comparar qualquer jogador com o Michael Jordan. Eu não quero fazer isso, mas as trajetórias elas parecem cada vez se repetir mais, porque você tem ali uma espinha dorsal do Warriors que é a mesma desde o início dessa dinastia, né? Ali o trio com o Draymond Green, com o Steph Curry, com o Klay Thompson, que ganha esses 3 títulos. E você teve uns 2 anos ali em que o Warriors ficou... não conseguiu disputar nada, porque justamente essa base foi desfeita, muito por conta da lesão do Klay Thompson, e aí mudou bastante o jeito do Warriors jogar. E quando esse trio volta de vez, com o Klay que voltou a jogar depois, se recuperou de uma lesão muito séria. 2 lesões muito sérias, né? Foi uma em seguida da outra. E voltou a jogar. É muito curioso porque a base é a mesma, mas o time do Warriors ao redor é completamente diferente. Tal qual o Bulls com o Pippen e o Jordan. Que esses caras permaneceram, mas o time ao redor deles era completamente diferente nos 3 campeonatos, né, no segundo tricampeonato que eles fazem no final dos anos 90. Então eu acho muito legal esse paralelo. Que o Kerr sabe disso, né? O Kerr ele entende sabe, um pouquinho desse... Ele entende. E é muito interessante porque, assim, e aí eu quero... Aí para chegar no ponto que eu queria, assim, obviamente, quem manda no time é o trio. É o Curry, é o Thompson, é o Draymond Green, mas essas figuras, esse elenco de apoio do Warriors foi importantíssimo nessa temporada. Jordan Poole, que é um cara que teve também um aumento de rendimento super, super importante. Eu acho que ele só não ganhou o prêmio de jogador que mais se aprimorou, né, o MIP, porque não tinha como não dar esse prêmio pro Ja Morant, né? Eu acho que o MIP do Ja Morant é muito aquela questão de, beleza, esse cara poderia estar na briga para ser o MVP da temporada, mas ele é muito novo ainda. Então vamos dar o MIP para ele de consolação, mais ou menos como aconteceu com o Giannis. Quando ele ganha esse mesmo prêmio e dá 2, 3 temporadas ele já ganha o primeiro prêmio de MVP dele. Eu acho que o do Ja Morant é mais ou menos isso, assim. Se o Ja Morant não tivesse tido essa temporada, para mim era o Poole que ia ganhar o prêmio de MIP, porque ele realmente... as médias deles são muito boas. A gente viu muitas vezes essa temporada ele conseguir emular o estilo de jogo do Curry, do Thompson, e ser esse complemento esse Splash Brother fantasma, por assim dizer, esse complemento perfeito pro Thompson ou pro Curry, que torna o jogo do Warriors ainda mais letal. A gente viu caras como o Kevin Looney, que também tá indo super bem, um time que conseguiu, curiosamente o Warriors conseguiu aprimorar muito seu aproveitamento de rebotes.
Ou seja, é um time que está jogando muito mais debaixo do garrafão do que era antigamente. Conseguiu profundidade, está com jogadores jovens bons, fez boas escolhas de draft. Kuminga, que é um cara que foi uma escolha alta. Quando tem a chance aqui e ali, também joga muito bem. Então, eu acho que vai ser muito legal. E é um time que tem essa experiência de campeão, né? Tem essa tranquilidade do time que já chegou lá. Você tem jogadores para um momento importante, né? Um momento decisivo de um jogo 6, de um jogo 7, que você vai ter aqueles caras que vão botar ali a bola debaixo do braço e vão falar, gente, calma, a gente consegue fazer isso. E eu acho que isso vai ser muito importante pro Warriors quando for enfrentar esse time do Boston. Bom, a gente vai ter palpite aqui, Bruno. Calma aí, não se dá uma segurada. Não, vai ter que dar palpite. Eu vou dar palpite também, não tô acompanhando tanto assim, mas assim, pelo que eu tenho visto, um dos pontos que eu acho que pode ser um problema para a equipe do Boston Celtics é um pouco de uma inconsistência que o time, pelo menos eu senti nas partidas que eu vi durante o jogo, né? Isso aí acho que ficou bem exposto. Eu não acompanhei o último jogo 7 contra a equipe do Miami Heat. Mas até ouvi o podcast e eu acompanhei os jornais, os comentários de um time que tinha uma larga vantagem, que era um jogo muito tranquilo. Eu tava ouvindo o podcast do Bill Simmons, eu ouço bastante, e ele tava cara, eu tava pensando no último quarto nas maiores tragédias que eu já vi num time que eu torço, que tá tudo certo, tudo para ganhar, que tem o potencial e tem uma derrota dolorosa, né? Parecia isso. Aconteceu também no jogo 7 contra a equipe dos Bucks, né, que também tinha uma certa tranquilidade. Chegou um momento que eu falei, cara, não é possível que eu tô vendo e vão entregar isso aqui no final, né? Pra quem não sabe, eu, por um carinho pela cidade de Boston como um todo, por tudo que já foi feito, né, tudo que Boston já me fez, eu tô torcendo pra equipe do Boston Celtics, mas já deixo claro aqui que não ficaria triste também. Essa final eu tô bem de boa, como era no passado. No passado eu torcia muito pro Giannis, mas gosto do Suns, tenho uma ligação ali com o Suns por conta do Nash lá atrás, então não ficaria triste com ninguém. Esse ano também não fico triste, não, por mais que tenha uma preferência pela equipe do Boston Celtics. Essa flutuação durante o jogo, essa incapacidade de matar, que do outro lado a gente sabe muito bem que não tem, né? O Golden State Warriors, quando tem uma chance de matar, eles vão lá e arrebentam e trucidam, e pode ser a grande diferença nessa final, né? Isso tem sido apontado de fato como o principal calcanhar de Aquiles do Boston, essa dificuldade em fechar os jogos, né? O último quarto normalmente é bem inconsistente, assim, e eu acho muito interessante porque eu vejo que as duas equipes oferecem uma para outra um desafio que nenhuma delas teve ao longo da temporada, porque o Boston teve essa dificuldade, mas acabou avançando porque também conseguiu pegar times que eram muito dependentes de uma pessoa só, né? No caso do Nets, Giannis, os Butler. Giannis, o Butler, o Butler com o Miami, que o Miami até foi construído para ser um time de jogo mais coletivo, mas por conta de lesões meio que só sobrou o Butler para poder pontuar. Então a situação acabou se repetindo. E era pra tentar, só uma coisinha, era pra tentar de 3? Era pra tentar de 3, né? Pô, mas que é foda, né? Ali ficou clara a deficiência do Miami em ter chutadores de perímetro, né? Inclusive, eu acho que a pós-temporada deles vai ser muito focada em realmente conseguir esses pontuadores para dar mais opção pro Jimmy Butler. Mas com o Warriors eles não vão ter essa facilidade, porque o Warriors não depende só de uma pessoa. Muito pelo contrário. Você teve o time do Warriors, tal qual o Suns, eu acho que são os dois times que mais se assemelham nessas características, são aqueles times que você olha a ficha de jogo e normalmente você espera que na ficha de jogo você vai ter ali a estrela do time vai fazer 25, 30 pontos, né? Quando ela estiver muito bem, ela vai fazer 40 pontos, talvez até chegar a 50, inclusive essa temporada foi muito prolífica em jogadores fazendo 50 pontos. Você teve uma série de atletas que você não imaginava que iam chegar nessa marca, chegaram, tipo o Karl-Anthony Towns do Minnesota. Então você imagina que é sempre assim, você vai ter um cara, vai ter o segundo melhor jogador fazendo ali seus 20 e poucos pontos, e o resto da galera com 8, 6, 9, algum com 10. O Warriors consistentemente termina a partida, você tem o time titular inteiro e pelo menos 2 reservas com mais de 10 pontos. Então, assim, para mim a maior marca de sim, um time que sabe distribuir bem a bola, que não tem medo de jogar a bola na mão de ninguém para fechar uma jogada, que às vezes acontece muito em muitos times. Filadélfia, por exemplo, sem o Embiid, era um Deus nos acuda. Se não tivesse o camaronês para pontuar, o time se perdia completamente. Então,
é um time que nessa temporada foi difícil a gente ver uma equipe ser assim. Acho que o Suns era uma outra que era nesse mesmo modelo. Então o Boston vai ter essa dificuldade muito grande e nesse momento do clutch time, você ter que lidar com vários pontuadores ao mesmo tempo pode ser muito perigoso. Por outro lado, né, eu acho que isso também pode ser dito do Warriors em termos de desafio, porque ao longo dos playoffs também o Warriors também acabou lidando muito, especialmente nas fases decisivas, com equipes que também dependiam muito de um cara só, né? A própria final de conferência foi isso, né? Assim, Sim, o Doncic total. Era o Doncic, anulou o Doncic e o Dallas meio que parou de funcionar, assim. E ainda mais é um time que tinha muito pouco repertório também. Só conseguia chutar de 3, se as bolas de 3 não caíam, o Dallas simplesmente não conseguia ganhar. Então, eu acho que pela primeira vez, assim, eles vão ter um time que tem uma ameaça séria com mais de um jogador. Se o Jaylen Brown não tiver muito, se o Jason Tatum não estiver muito bem, tem o Jaylen Brown ali também para poder ajudar a pontuar. Você tem defensores muito bons, né? Uma parte defensiva forte também que eu acho que vai fazer diferença. Então eu acho legal assim, cada time oferece um desafio inédito para o seu oponente nessa final de NBA, que eu acho que vai ser muito interessante. Mas eu acredito que as fraquezas do Boston talvez estejam mais expostas. Isso não quer dizer que o Warriors vai ganhar. Eu acho que é uma série muito parelha. Calma. Palpite, calma. Pra gente tá caminhando aqui pros finalmente, mas eu quero primeiro trazer um momento vovô Simpson xingando a nuvem, né? Pra depois trazer uma coisa positiva, uma mensagem legal, mas meu momento aqui, velho ranzinza, que em alguns momentos eu me pego criticando um pouquinho. Eu queria saber se é uma sensação só minha ou se é sua também. Você falou até no jogo do Dallas de simplesmente tentar lá de 3. Tem hora que me irrita bastante quando os caras fazem aquela transição, sai correndo e chega lá e tenta de 3, sem tentar devolve de nada. Pro cara do outro lado. Você vai lá e tenta de 3, não dá. Aí o cara vai lá correndo, pega a bola assim, tenta de 3 e não dá. E aí, de repente, fica uma coisa tão feia. Me lembra bastante a época áurea, assim, do basquete brasileiro, quando tava perdendo pra Argentina, tava ganhando o jogo, começava a perder, e aí todo mundo queria ser herói. Marcelinho Machado tentava 73 bolas de 3 nos últimos 2 segundos do jogo, e era aquele show de horrores. Tem alguns momentos que a NBA também tem esse momento, né? Tá, eu gosto. Nesse estilo de jogo, eu gosto muito de citar a atleta mais vencedora da história da NBA, contando homens e mulheres, que é a Janete, tetracampeã com o Houston Comets, que ela gosta de falar muito nas transmissões que ela comenta na TNT. Não existe bola de 30 pontos, gente. Tem que ser aos pouquinhos. Tem que ser aos pouquinhos. Então, realmente, isso é complicado, assim, essa mudança, acho que natural do jogo, né? A NBA, em especial, evoluiu muito para tentar o chute de 3, né? Virou um recurso muito mais utilizado, isso é inegável. Mas, realmente, assim, eu acho que... A gente até comentou algumas vezes isso no podcast, que essa arte do mid-range, ela tá meio esquecida, né? São poucos os jogadores que ainda confiam nisso, né? Que não, às vezes é melhor você fazer um ponto de 2 garantido, mesmo que você esteja atrás, do que você ficar tentando bola de 3 e errar, né? Estatisticamente, os números, isso não é tão provado assim, né? Às vezes vale mais a pena você tentar um de 3 e errar, mas se a tua mão estiver quente, você vai conseguir pontuar mais, isso no final vai acabar valendo a pena. Mas, né, o feeling, aqui eu também encarno um pouco o velho gritando com a nuvem, pô, vamos tentar um mid-range aí, galera. A construção da quadra ainda existe, até no caso do Butler ali, eu ouvi uma teoria que é muito interessante, assim, se ele tenta ir pra dentro e fazer os 2 pontos, o que seria tentar natural ele fazer, jogando em casa, a chance dele ter 2 pontos e a falta era muito grande, grande, né? Ele tentou ali ser o herói e não deu certo. Agora, falando uma coisa positiva, falando dessas finais, justamente desse jogo 7 aqui, falando do Tatum, eu achei impressionante, sensacional a história do Tatum com o Kobe Bryant, né? Que ele é muito fã do Kobe, a mensagem que ele mandou. E principalmente jogar com aquela faixinha aqui no cotovelo, com as cores do Lakers, para ser um jogador do Celtics. Eu vi uma comparação que eu achei muito boa, né? É como se um palmeirense jogasse com uma homenagem ao Marcelinho Carioca,
Como se o goleiro do Corinthians jogasse uma homenagem ao Marcos ali, sabe? Um verde, branco, uma faixinha, e vou entrar em campo, não vai ter problema nenhum, né? E assim, não teve problema, né? Você não viu vai a torcida, pelo menos pelo que eu vi, a torcida de Boston é uma torcida chata, mas todo mundo entendeu, o Kobe Bryant é um cara que transcende. Eu sei que Marcelinho e Marcos não têm essa transcendência do Kobe Bryant, mas é só para mostrar o tamanho do ídolo da torcida rival, e das cores do rival no seu uniforme, uma rivalidade que talvez seja legal. Maior. Eu achei que foi uma coisa sensacional que mostrou, ó, uma grandeza enorme de todos os envolvidos, né? Sim, isso é muito legal. E eu acho que é um reflexo também de como a liga evoluiu para se tornar uma liga de jogadores tão importante quanto uma liga de times, né? Eu acho que, por exemplo, se toda essa história do Kobe tivesse acontecido nos anos 80, eu não sei se um jogador do Celtics colocaria a braçadeira do Kobe no braço, né? Porque naquela época ainda era uma NBA muito mais de times, né? Os times importavam mais do que os atletas. Muito embora você já tivesse um Larry Bird, você já tivesse um Magic Johnson, era um período de formação dessas super estrelas que vai desembocar no Michael Jordan e aí transforma a NBA para sempre. Então eu acho que isso também muda muito, assim. Obviamente, não quero desmerecer de maneira nenhuma o Kobe Bryant, eu acho que de fato é um dos maiores nomes da história da NBA. Eu tive na NBA House, né, ontem, que é um evento que a NBA faz aqui no Brasil para celebrar as finais e tal, um espaço super bacana. E um dos focos é justamente essa celebração dos 75 anos da Liga. E você percebe o quanto que o Kobe é importante para a NBA, assim, como um todo, independentemente do time que você torce. Então, realmente é um negócio muito legal e que permite a gente acho que a viver também, né? Viver esporte, viver rivalidade de uma forma mais sadia, né, cara? Tem um aprendizado que outras ligas e outros esportes podem ter também. Eu não preciso nem dizer que eu estive em Los Angeles, o que é o culto, né, do Kobe Bryant, é uma coisa absurda, e acompanhando notícias aqui, tava vendo agora que estão ameaçando o William, ameaça não sei o quê, jogador de futebol toda hora é ameaçado só porque não jogou bem uma partida ou outra. Quer dizer, alguém considera que ele não jogou bem, né? Nem sabe. E às vezes não é nenhuma particularidade só do Brasil, né? Você pega a Inglaterra aí, os jogadores do Manchester United também sofreram um monte de ameaça, porque o time tá mal. E racismo e tudo mais, tudo que envolve. A gente sabe muito bem como funciona, mas eu achei essa postura do não só a questão do Jason Tatum, que é um ídolo da torcida de Boston, talvez seja hoje o maior ídolo da cidade de Boston, né? Porque você não tem mais um Tom Brady, você mudou lá, né? Saiu o pessoal do Boston Red Sox, saiu aquela galera que tinha idolatria, então talvez ele seja o maior ídolo da cidade de Boston nesse momento, e ele homenageia o cara dos Lakers. E é um cara que também foi alçado a esse papel muito cedo, né? Meio que sem querer, porque era para ser o Kyrie guiando esses jovens e o Kyrie só vai embora. E aí, muito cedo, o time do Celtic se vê órfão dessa figura central. E o Tatum, eu acho que demorou um pouco, né, para carregar esse peso, mas eu acho que agora ele consegue vestir essa camisa muito bem, assim. Então é legal mesmo, é legal a gente ver essa homenagem, né? Deixa toda essa questão muito mais simbólica, né? Digo mesmo, Tatum, né? Porque Mookie Betts foi trocado, parabéns para a diretoria do Red Sox, mandou o Mookie Betts embora e mandou para Los Angeles, ainda para piorar a história toda. Não tem mais Tom Brady, não tem mais nada, então é Bill Belichick, né? Mas não entra em campo, ninguém compra a camisa do Bill Belichick, e então o Jason Tatum para mim é o maior ídolo de Boston neste momento ali. Quero palpite, quero saber aqui. Eu vou tentar dar meu palpite também. Eu já vou começar abrindo aqui. Eu vou torcer para a equipe do Boston Celtics. Eu acho que se der Celtics vai ser um jogo 7, que seria absurdo ganhar lá, o que é muito complicado. Mas o meu palpite é Warriors em 6. Esse meu palpite nesse comecinho. Assim, eu acho que é muito difícil dar palpite. Eu vejo uma situação muito equilibrada entre os dois times. Até conversando com as pessoas também que acompanham o basquete lá, todo mundo tava... Essa era a pergunta que estava sendo feita para todo mundo, né? Pô, que vocês acham que vai levar? Ninguém... Tava muito difícil arriscar um palpite, mas, pô, vai ser difícil. Acho que a única certeza que eu tenho é que vai a jogo 7. Essa série vai ser muito... Eu quero o jogo 7. E eu acho que merece um jogo 7, eu acho que vai chegar a isso. E eu... Agora, para não fugir do palpite, eu acredito que tem, cara, do jeito que a coisa tá indo, do jeito que a história dessa temporada tá indo, eu não duvidaria que dê Boston em 7, cara. Porque esse time tá enfrentando pedreira desde o primeiro jogo de playoffs.
eles não tiveram vida fácil desde o começo. Ao contrário do Warriors, que, beleza, teve algumas dificuldades aqui e ali, especialmente com a série contra o Grizzlies, eles não esperavam que ia ser tão difícil, mas depois a coisa deu uma facilitada, né? Ali a série contra o Dallas, assim, acho que poucas pessoas imaginavam que Dallas ia conseguir vencer do Golden State. Então, eu vejo o Celtics com a cabeça mais focada. Mesmo né, dentro de quadra, que o time ainda tem algumas fragilidades que possam ser exploradas pelo Steve Kerr e pelos atletas do Warriors. Mas eu acho que se eu tivesse que apostar agora, vai dar Celtics em 7. Tomara que você esteja certo, porque tem uma coisa que é muito tradicional lá em Boston, acho que na maioria das cidades norte-americanas, né? Quando você ganha um título, assim, você puxa o resto das franquias. Que o pessoal quer dar resposta. Aconteceu com os Patriots lá, né? Os Patriots ganharam no comecinho dos anos 2000 e levou a equipe do Red Sox, depois o Celtics a voltar a conquistar. Dar aquela movimentada geral, os Bruins também. Quem sabe aconteça isso lá mais uma vez. Então, estou torcendo para você acertar. Brunão, quero te agradecer demais aqui. Quero dizer que as portas estão abertas para vocês, dos 3 pontos e a falta. Inclusive, o Jacobs falava de basquete aqui, né? Ele falava de NBA aqui no Toque Passa. É que aquela coisa, né? O seu amigo Jacobs falava, o seu amigo Thiago Romariz falava, e todo mundo foi saindo ali, Rafael que tá aí tocando o barco, Toque Passa. Mas as portas estão abertas para você sempre que quiser. E quem sabe a gente volta aqui depois, né? Conforme essa série for passar também, e quando acabar também. Claro, você vai ouvir o podcast. Como eu disse, aqui embaixo na descrição tem lá o link certinho para ouvir o podcast, para acompanhar o Bruno. Mas tá portas abertas para a gente voltar a falar de basquete aqui no Toque Passa. Precisando também aí, Rafa. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que tá assistindo. Então, já não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal também aqui do Toque Passa, que a gente volta a falar aí sobre a NBA, com certeza, precisando só chamar. NBA é muito bom, e não tem esse papo não, cara, é bom poder curtir vários esportes, né, NFL, NBA, futebol, quem gosta de esporte, cara, quem gostar de um esporte só vai ter um problema, porque, por exemplo, a NBA vai acabar, e aí se você não gosta do esporte, você vai ter que esperar voltar. A NFL tá nesses dias e dias sem NFL, 98 dias, mas ninguém tá contando. E futebol também tem o seu off-season, ele tem o seu momento de parada, então é bom gostar de mais e mais esportes. Ainda mais esse ano que é o período da Copa, não vai ter Copa, né? Do meio do ano então, aí, vai ser empurrado eu pro fim aqui do em Portugal ano, todo mundo lamentando, cara, eu ligo a televisão, não tem nada, tá triste, eu tô chorando aqui porque não tem futebol para assistir. Brunão, aquele abraço então. Meus amigos ligados no Toque Passa, a gente volta, não sei se amanhã já para falar de NFL ou se a gente volta mais adiante. Fica ligado no canal, se inscreve, clica aqui no sininho também, porque assim que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Aquele abraço!